Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite aí, do professor Omar e do professor Frank, né, para essa palestra, para esse evento. E então, minha ideia é dar uma ideia geral assim, sobre computação reversível, mas não tanto do ponto de vista assim, em termos de hardware, mas do ponto de vista mais lógico. Qual que seria assim, a motivação para computação reversível? Acho que talvez a primeira que tenha aparecido seja em relação à computação quântica, porque os procedimentos de computação quântica, eles são todos reversíveis até o momento da medição. Quando você faz a medição, na realidade, você colapsa o seu sistema e, enfim, você perde ali informação, mas o processo como um todo, ele é reversível. E aí depois vou falar um pouco sobre os circuitos reversíveis, comentar de alguns circuitos em concretos, seriam circuitos aritméticos, falar um pouco sobre o processo assim, de síntese, né? E seria mais ou menos essa a ideia da palestra. Bom, então o que a gente olha é que algo que a gente já se percebe há muitos anos, desde a década de 70, né, que é chamado Lage Moore, que é o fundador da Intel, que a cada 18 meses se dobra a capacidade de processamento e se reduz pela metade o espaço utilizado para armazenar um bit de informação. Isso, claro, não é uma regra matemática, mas é algo que se vem observando e com isso, né, a gente vai perceber que essa necessidade até de você procurar outras soluções além do silício. A gente vê que a computação reversível ela é algo viável, não é algo, digamos assim, por exemplo, a computação quântica como um todo ainda não chega a ser totalmente viável, mas a computação reversível sim. Uma das principais vantagens dela em si mesma, independente da computação quântica, é o menor consumo de energia, porque, no caso, toda operação irreversível, ou seja, na qual você apaga a informação, ela necessariamente gera energia, você gera calor, ou seja, a perda de energia. Então, por exemplo, às vezes você tem algumas aplicações no qual você deseja que a sua prioridade não necessariamente seja capacidade de processamento, mas o menor consumo de energia, então ela já também se torna mais adequada, né? Então, a gente verifica que a computação reversível ela vai se tornando algo factível, né? E como eu havia comentado, na realidade, é importante a gente entender a computação reversível, até inclusive para poder entender a computação quântica, né? E a computação quântica, assim, ela é uma área que ela surgiu, de certa forma se deu um destaque, né? Começou a ter bastante importância, pelo fato dela resolver problemas de forma mais eficiente que a computação convencional, né? Por exemplo, a questão da fatoração de números compostos, né? Você descobrir quais são os fatores primos, é algo que não se conhece nenhum algoritmo clássico que resolva isso em tempo polinomial, né? Ou seja, você não conhece nenhum algoritmo eficiente. E além desse problema, você tem outros problemas relacionados a isso, né? Por exemplo, encontrar a ordem de um grupo escondido, né, que é um problema matemático, que em geral todos os procedimentos de criptografia que a gente utiliza na internet, na qual você prescinde de um segredo prévio, porque, por exemplo, você vai comprar um cartão de crédito, você vai comprar o seu cartão de crédito na Amazon, em princípio você não tem uma senha comum com eles. Então, como é que você faz para enviar a sua informação, o seu número de cartão, né? Então, para isso se usa esses algoritmos de chave pública. E todos os algoritmos de chave públicas utilizados atualmente, eles são baseados em problemas que a computação quântica ela conseguiria resolver de forma eficiente, ou seja, em tempo polinomial, né? Por exemplo, o RSA, né, que é baseado no problema de fatoração, né? E tem outros aí do Elgamal, curvas elípticas, que também você consegue resolver em tempo polinomial com a computação quântica. E você também tem outros problemas, por exemplo, a busca numa lista não ordenada, que a gente sabe que se você quer encontrar um determinado elemento na lista, se você não sabe a posição dele e você não tem nenhuma informação sobre a ordem dos elementos, você em princípio teria que percorrer a lista toda. Pode ser que eventualmente você encontre ela antes. Então, em tempo médio, você vai precisar de
de percorrer pelo menos metade da lista, né? Ou seja, o seu tempo médio é O de n, e o pior caso é o próprio n. E, no caso, com a computação quântica, você conseguiria resolver o mesmo problema em raiz quadrada de n, mais ou menos nessa ordem de grandeza. Então, ou seja, por exemplo, se você tem 100 elementos na lista, em geral você vai ter que fazer umas 10 buscas ali, apenas. Umas 10 operações. E, enfim, então a gente vê que é algo que já há um tempo atrás já se começou a fazer esse tipo de pesquisa. Não sei até que ponto que isso avançou, porque isso realmente não é algo que, assim, em termos comerciais, ainda não se tem, mas algo que é possível, factível, a gente falava do ponto de vista tecnológico, né? Bom, para a gente entender então um pouco a computação reversível, vamos entender um pouco o que é a própria procedimento de computação, né? Em geral, a gente pode pensar sempre um computador, se a gente for abstrair do ponto de vista lógico, como sendo uma máquina que você vai entrar com um conjunto de informações, ele vai fazer algum tipo de processamento e depois de um determinado tempo ela vai te retornar uma outra informação, né? Por exemplo, no exemplo a gente falava em relação à fatoração de números inteiros, né? Você vai entrar lá com um número, ele vai processar e ele vai te retornar ali os diversos fatores daquele número, né, que compõe aquele número. Então, a sua entrada, em geral, ela vai ter você vai conseguir representar isso sempre em bits, né? Mesmo se você vai tomar outro tipo de informação, uma imagem, um som, né? Você consegue codificar toda a sua informação em termos de bits. Então, você considera o tamanho da sua entrada e a quantidade de bits necessários para representar aquela informação. E a sua resposta pode ser que você use um bit ou vários bits, né? Por exemplo, se você quer só saber se o número é primo ou não, aí você pode ter como resposta 0 ou 1, né? Bastaria um bit como resultado da sua função, né? Como modelo, né, clássico que a gente conhece, a máquina de Turing, né, que você tem uma fita, você tem os seus bits, que vão ser inseridos inicialmente na fita, você tem um cabeçote que vai percorrer essa sua fita, para a direita ou para a esquerda, vai ler a informação, dependendo da informação, ela pode gravar um outro valor, um 0 ou 1, e deslocar também para a direita ou para a esquerda, né? Segundo um conjunto de instruções, que pode ser representado, por exemplo, num diagrama de estados, né? Então esse é um modelo, mas você tem outros modelos mais ou menos equivalentes, como os circuitos combinacionais, né, que se usa portas lógicas e que você também faria algo parecido, porque você também conseguiria implementar a sua função, né? Se você, dado a função, dependendo da forma como você descreva a sua função, você vai colocar diversas portas lógicas para te dar a sua saída, né? E existe a tese clássica de Church-Turing, que diz que a classe de funções computáveis por uma máquina de Turing corresponde exatamente à classe de funções que naturalmente consideramos computáveis por um algoritmo, né? Ou seja, no modelo clássico, a máquina que você pode fazer com a máquina de Turing, você poderia fazer com circuitos combinacionais ou com outros modelos de computação equivalentes. A gente poderia também até falar numa tese forte e uma tese fraca, né, de Church-Turing, né? Aqui a gente está dizendo simplesmente o que eu consigo fazer no modelo, eu consigo fazer no outro. Isso seria simplesmente a tese fraca. Eu consigo fazer num, consigo fazer no outro, né? Por exemplo, até inclusive a computação quântica, nesse sentido, também estaria de acordo com a máquina de Turing, né? Faria a mesma coisa que uma máquina de Turing faz. O que a gente está dizendo é que o computador quântico faria de forma mais eficiente, mas ele faria as mesmas operações. A gente não está dizendo que um computador clássico não consiga fatorar. Ele está dizendo que, teoricamente, ele vai utilizar uma quantidade de operações maior para isso, né? A tese forte seria que todos esses modelos seriam equivalentes também, não só em termos de que a gente chama computabilidade, ou seja, no que ele é capaz de fazer, mas em termos de complexidade, ou seja, qual quantidade de operações. Então, a ordem de operações que a gente faz num modelo, a gente faria no outro.
E aí, nesse sentido, a computação quântica, ela já não estaria tão de acordo com a tese forte. Pelo menos, claro, não é que ninguém provou que não existe um algoritmo polinomial para fatoração. Mas, por exemplo, em relação à busca, uma busca numa lista, classicamente não tem como você fazer com uma complexidade menor do que θ ali de n. Ou seja, o seu algoritmo vai ser linear. Já no computador quântico, não. Você teria um ganho quadrático. Então, entrando nos circuitos combinacionais, a gente conhece, você tem as portas clássicas, AND, OR, NOT, exclusive OR, né? E que, em geral, elas são representadas através de uma tabela verdade. Você tem as suas entradas e isso vai indicar qual vai ser a sua saída, né? Na realidade, existem algumas portas que a gente utiliza implicitamente no circuito combinacionais. Um que seria o fan-out, que seria você duplicar a sua informação. Essa é algo que a gente faz de forma natural, a gente nem, em geral, não considera isso como sendo uma porta quando a gente vai trabalhar com circuitos combinacionais. E a outra seria o swap, você trocar a informação de duas linhas. Coloquei isso aqui porque na computação reversível isso não acontece exatamente dessa forma, né? Eu não teria uma porta desse tipo, por exemplo, né, o fan-out, né? Então, em geral, você poderia representar a sua função, a gente falava uma função lá de n bits de entrada, aqui no caso, por exemplo, 3 bits de entrada, 2 bits de saída. Você pode representar através de uma tabela verdade, no qual você descreve todas as possíveis entradas, e para cada entrada você tem que indicar quais são as suas saídas, né? Então, isso aqui a gente poderia fazer uma máquina de Turing, por exemplo, que executasse isso. Se eu entrasse 1, 0, 0, ele processaria, depois de alguns passos, me retornaria 1, 0. E também, no circuito combinacional, também a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente tem as entradas, a saída, e, em geral, você tem até um procedimento padrão para você montar o seu circuito a partir dessa informação, né? Ou seja, se você me dá a tabela verdade, eu te indico qual é o seu circuito. Eu posso fazer um programa que diz, o circuito, vamos usar tais portas, né? Por exemplo, o que você pode fazer? Se você usar, por exemplo, as portas AND, OR, NOT, você pode, por exemplo, nas linhas que são 1, se eu quero que dê 1, eu quero que não A, não B e CE, isso aqui, uma porta, né, não A, não B e CE, com essa entrada aqui. Se eu fizer um AND, vai me dar 1 para essa aqui. E se eu usar essa porta, ela vai me dar 0 em todos os outros casos. Se eu usar um AND com 3 entradas, sendo 2 delas eu negando o A e o B. Eu teria como a saída dessa porta AND seria 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Então, se eu quero que dê 1 aqui, eu posso usar um outro AND de forma equivalente para esse caso aqui. E usar um OR entre as duas. Aí eu teria 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Então, usando ANDs em cada linha, e usando um OR com as saídas desse AND, eu conseguiria, por exemplo, representar esse S. Da mesma forma, eu poderia fazer de forma equivalente para o CS, né? Então, aqui seria um exemplo desse circuito. Então, eu usaria aquele fan-out, eu duplico aqui a informação para poder usar essa mesma informação nas diversas portas. E aqui indica que eu estou fazendo um NOT A, NOT B e C, né, que era aquele primeiro 1, certo? Então, fazendo um OR de todas as entradas, eu vou ter aquela primeira coluna da saída, né? E aqui, fazendo da mesma forma, consigo a segunda saída da coluna. Agora, a gente sabe também que, na realidade, o circuito aqui não é o mais eficiente em termos, assim, se eu pensar em minimizar a quantidade de portas. A gente consegue, às vezes, ter outros circuitos com menos portas, né? Mesmo porque, por exemplo, aqui também, aqui eu tenho 3 entradas, né? Se eu tivesse meu circuito, por exemplo, com 10 entradas, eu teria que ter um AND também com 10 entradas aqui. E que na prática, isso aí, em geral, a gente não consideraria uma porta.
Você consideraria uma concatenação de ANDs, né, de duas entradas. Então a gente verifica, por exemplo, que aquela mesma tabela verdade a gente consegue simular usando um circuito mais eficiente. Tá certo que aqui eu usei outras portas, né, exclusive OR, né, nesse caso aqui, né, para representar o S. Mas se você representar só o CS, mesmo representando só o CS, a gente verifica que essa parte aqui seria mais eficiente do que aquela em termos de quantidade de passos, ou seja, em termos de complexidade. Em termos de computabilidade, estaria fazendo a mesma coisa. Então, os circuitos reversíveis, eles são circuitos que a função, na realidade, a quantidade de bits de saída vai ser a mesma quantidade de bits de entrada. Por quê? Porque em princípio, eu não estaria representando qualquer função, mas as funções bijetoras, certo? As funções bijetoras são aquelas funções justamente que têm inversa. Dada a entrada, eu tenho uma saída, se eu tiver a saída, eu consigo voltar para a entrada. Há uma correspondência de 1 para 1. Cada entrada tem exatamente uma única saída, ou seja, eu não tenho duas entradas diferentes dando a mesma saída, a mesma combinação de bits. Então, os circuitos reversíveis estão associados a esse tipo de função. E são usados tanto, eu posso fazer um circuito só com portas clássicas, ou eu posso usar isso como parte de um circuito quântico, certo? Então, se você pegar, a gente falava antes do algoritmo de Shor. Eu posso descrever o algoritmo de Shor, eu vou, dentre as portas que eu utilizaria algumas que são portas puramente clássicas, né? Do ponto de vista lógico. Do ponto de vista lógico. E eu teria outras portas que fariam lá a superposição de estados, enfim, que permitiriam a computação como um todo dar o resultado desejado. Então, a gente falava justamente pelo fato de ter essa característica de você não há perda de informação, justamente porque se eu consigo voltar na função objetora, é justamente porque eu consigo retornar para o estado anterior. Se eu consigo retornar para o estado anterior, não há perda de informação. Então, nesse sentido, não há gasto de energia apagando informação. Por mais que às vezes apareça, poxa, mas então ela é mais limitada, afinal de contas, o circuito convencional, a gente falava dos circuitos combinacionais, eles são capazes de implementar qualquer função. E a gente acabou de falar que o circuito reversível são só funções bijetoras. Mas a gente verifica que, na realidade, ela computacionalmente ela é equivalente aos circuitos reversíveis. Tanto em relação à tese fraca, no sentido que tudo que eu consigo fazer com circuitos combinacionais, eu consigo fazer com circuitos reversíveis, mas não somente isso, mas também em relação à tese forte, ou seja, a complexidade de tempo vai ser também praticamente a mesma. Ou seja, a quantidade de operações que a gente vai estar realizando, ela é proporcional, certo? Ela vai ser proporcional. Ou seja, se eu tenho um algoritmo linear para resolver um determinado problema com circuito combinacional, eu tenho um algoritmo linear também para resolver isso usando circuitos reversíveis. Então, assim, as portas principais, né? A gente tem o CNOT, que foi comentado até hoje de manhã, né? De Ford Feynman, que então, a quantidade de entradas e saídas vão ser sempre as mesmas, né? Isso qualquer porta é reversível, né? Então, vão ser dadas duas entradas, as suas saídas, ela vai ser um dos bits vai se manter, e o outro bit, a gente vai ter como resultado o exclusive OR das duas entradas. Essa, então, é uma forma de enxergar. Outra forma de enxergar é justamente, também como falavam de manhã hoje, né, pensando ela como sendo um NOT controlado. Esse é NOT, justamente um NOT controlado. Significa o quê? Que eu vou fazer um NOT em x2 dependendo do valor de x1. Ou seja, o meu x1 vai ser o meu controle e o x2, a sua outra linha, vai ser o alvo. Então, eu vou inverter o valor de x2 dependendo do valor de x1. Se x1 for 0, eu mantenho o x2. Se o x1 for 1, eu inverto o x2. Uma outra porta, que seria, de certa forma, uma generalização do CNOT, que hoje a gente poderia pensar um CNOT duplamente controlado, é a porta Toffoli, que elas são 3 bits
3 bits, né, no fundo, a gente poderia pensar sempre assim em linhas, né? Como a quantidade de bits não se altera, a gente poderia pensar isso em termos de linhas. Então, eu vou ter 3 linhas, as 2 primeiras linhas permaneceriam com o mesmo valor, e a terceira linha eu vou inverter se as 2 primeiras forem iguais a 1. Certo? Então, se x1 e x2 forem 1, eu tenho que isso aqui é um AND, então eu tenho que esse valor vai ser 1, o exclusive OR de 1 com qualquer valor, é inverter o valor, certo? É a mesma coisa que o NOT x3, certo? Se qualquer um desses 2 valores aqui forem 0, ou x1 ou x2 for 0, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser 0, o exclusive OR com 0 dá o próprio valor, dá o próprio x3. Né? Essas, obviamente, não são as únicas portas, né? A gente teria também, por exemplo, a threading, que ela inverte, seria um swap controlado. Ela inverte os valores se o seu controle for 1. Caso contrário, ela mantém os valores. Tá? Mas vamos concentrar praticamente nessas portas e na generalização dessas portas. Né? Então, isso, né? Então, a gente pode pensar que esse bit vai permanecer, que lá eu estava dizendo como um x1, e esse outro valor aqui, eu vou negar o b se o a for 1. E vou deixar o valor de b como ele está, se o a for 0. Então, e aqui eu vou inverter o valor de c se a e b simultaneamente forem iguais a 1. Uma coisa que a gente pode perceber é que essas portas, elas, de certa forma, simulam as portas convencionais, portas lógicas convencionais dos circuitos combinacionais. Porque eu consigo simular com o CNOT, simular o próprio NOT, certo? Basta fixar minha entrada em 1, eu tenho um NOT B, certo? Então, se eu preciso de um circuito, preciso de um NOT aqui, eu uso 2 linhas, uma delas eu fixo o valor aqui em 1 e pronto, já tenho um NOT. E aqui, a gente pode perceber o seguinte, também, eu tenho aqui um AND, eu consigo simular com a porta Toffoli um AND. Basta colocar o valor de C aqui igual a 0, o resultado aqui da minha saída vai ser A AND B. Então, sempre que eu precisar de uma porta AND, eu posso usar uma porta Toffoli fixando esse valor aqui em 0. Certo? Então, eu consigo simular com uma CNOT, eu consigo simular uma NOT, e com uma Toffoli eu consigo simular a AND. E a gente sabe, se a gente tem a AND e a NOT, a gente já tem ali um conjunto universal de portas, né? Ou seja, eu consigo simular qualquer circuito, certo? E a gente falava justamente também que a complexidade, em princípio, basicamente seria a mesma, né, em termos da ordem de complexidade do circuito, o tamanho do circuito seria basicamente o mesmo, porque eu estou trocando uma NOT por uma CNOT e uma AND por uma Toffoli. Né? Só que, na prática, não é exatamente o mesmo tamanho de circuito, porque aqui eu tenho, por exemplo, eu não posso copiar eu não tenho aquela porta fan-out, por exemplo, que eu simplesmente tenho um A e duplico o valor dele aqui e vou trabalhando com 2 linhas com o mesmo valor, né, sem considerar que isso seja uma porta a mais. Na realidade, eu consigo simular isso. Como? Como é que eu copiaria o valor de um bit? Eu jogaria aqui, por exemplo, no lugar do B, eu jogo 0. Se eu jogo 0 aqui, entra A, aqui sai A. E aqui entrou 0, vai sair A, exclusive OR 0, ou seja, o próprio A. Então, na realidade, eu consigo ter A e A aqui. Certo? Consigo copiar dessa forma, usando um bit. A gente poderia generalizar a Toffoli fazendo uma Toffoli no qual eu inverto o último bit se todos os anteriores forem iguais a 1. Certo? Então, se todo mundo for 1, eu troco. Caso contrário, basta um deles ser 0, que eu mantenho o valor do AN. Certo? Então, eu consigo simular uma porta Toffoli generalizada, ou seja, com N bits de entrada, usando portas Toffoli de 2 bits. Certo? Então, isso é possível. Mas nesse caso aqui, o que acontece é que eu vou precisar de ter uns outros bits extras aqui com valor iguais a 0. Na realidade, esse resultado aqui final,
que é, no fundo, inverter o valor de AN, caso todos os anteriores sejam iguais a 1, ou seja, como se fosse um AND aqui, generalizado, bastaria fazer aqui, a metade desse circuito. Terminando aqui, eu já teria esse resultado. Para que servem essas aqui, então, essas outras portas aqui? Na realidade, para retornar o meu valor para o valor original. Aqui, eu teria um valor que não seria zero. Aqui entrou zero e aqui estaria saindo um outro valor. Bom, olhando aqui, por exemplo, na primeira linha. Olhando aqui a primeira porta, né, usando a primeira, segunda e terceira linha, a gente verifica que o quê? Aqui eu tenho A1, AND e A2. Aí se é A1, AND A2, eu vou fazer A1, AND A2, AND A3. Aqui eu vou ter... E assim por diante. Quando chegar aqui, eu vou ter A1, AND A2, AND A3, AND A4, até AN menos 2. Eu vou ter esse monte de ANDs aqui. Né? Então ele fez isso. Mas quando ele voltar, aqui eu teria A1, AND A2, AND A3, assim por diante. Né? Assim como aqui, eu teria A1, AND A2. Então, quando eu jogo essa porta aqui de novo, essa porta aqui, ela é a inversa dela mesma. Certo? Se vocês repararem, voltando aqui nas portas anteriores, se eu aplicasse uma C-Not, aplicasse de novo a C-Not, eu teria exatamente minha entrada. Né? Porque eu teria aqui, depois disso eu teria A, se eu aplicar na segunda porta, eu teria A, AND B, A exclusive OR B, exclusive OR A. A exclusive OR A é zero. Zero exclusive OR B é o próprio B. Então eu teria a própria entrada. Certo? Então ela é a reversa dela mesma. Certo? Essa porta. Assim como a Toffoli também. Tá? Então, quando a gente aplica essas portas aqui, a gente está fazendo o quê? A gente, de certa forma, a gente está como se estivesse voltando, fazendo o circuito para trás, mas mantendo um valor aqui. Né? O único bit aqui diferente seria esse aqui. Todos os outros a gente voltaria a ter os valores anteriores. Certo? Esse procedimento é que a gente poderia também chamar como limpeza do lixo, porque se eu não fizesse isso, eu teria uma série de valores aqui que não me interessariam. Valores que não... a gente não pode simplesmente apagar. Eu não posso... Aqui eu teria A1, AND A2, AND A3, assim por diante. Eu não posso falar, não, agora isso vale zero. Não. Se eu fizesse isso, esse circuito não seria reversível. Eu não teria como voltar. Então, até comparando, se a gente fosse pensar aquele somador que eu tinha colocado, né, o Fuad, ele praticamente aqui, eu simplesmente peguei cada uma daquelas portas e troquei por essas portas Toffoli e C-Not. Né? Aqui eu estou usando essas primeiras portas só para copiar os valores, porque lá a gente precisava de o A em várias portas diferentes. Então aqui eu estou copiando, o A está copiando aqui, o A está copiando aqui novamente. Então aqui, esses primeiros C-Nots aqui, está simplesmente copiando os valores. Depois, esse aqui era um AND, né? Era um AND que a gente tinha. Né? Eu falei, se a entrada aqui do alvo for zero, a gente tem praticamente um AND dessas duas linhas. E essas duas linhas é quem? É o B e o CE. Estou fazendo um AND desses caras aqui. Então, cada um desses aqui seria uma daqueles ANDs. E esse aqui, né, seria aquele OR. Né? Enfim, daria pra gente... O OR você também consegue fazer, usando o De Morgan, né? Usando o NOT, o NAND, né? NAND, NOT A, NOT B. Né? Enfim, eu coloquei essas bolinhas aqui em branco, porque no fundo elas estão simulando a Toffoli com um controle negativo. Porque a Toffoli convencional, o que a gente dizia? Se aqui for 1, ele inverte o valor. Se for 0, mantém. Essa daqui, ela faria exatamente o contrário. Se for 0, ele troca o valor. Se for 1, ele mantém. Certo? Na prática, essa porta aqui seria equivalente a essa daqui, colocando um NOT antes e um NOT depois. Né? Por quê? Se eu colocar um NOT antes, se for 0, vai passar a ser 1, vai ativar. Né? E aí, depois que ativou, eu colocando o NOT de novo, volta a ter o valor original. Certo? Então, e vice-versa.
Tá, mas a gente verifica que nesse caso aqui o circuito ele ficou razoavelmente grande comparado com aquele circuito original do somador completo. Então a gente verifica também que simplesmente pegar o circuito convencional e transformá-lo diretamente para o circuito reversível nem sempre dá um bom resultado, um bom circuito. Porque a gente verifica que, por exemplo, o mesmo somador, com as mesmas saídas, a gente consegue fazer usando só 4 linhas e muito menos portas. E com 5 portas a gente consegue o mesmo resultado. A gente teria a mesma tabela verdade. Não é exatamente a mesma tabela verdade, no sentido que lá a gente tinha vários zeros, a gente teria várias colunas a mais como entrada. Né? Mas o resultado que interessa, que é o S e o CS, né, que é a soma e o carry, seriam os mesmos. Certo? E esse circuito aqui, ele é reversível, no seguinte sentido. Eu faço a minha soma. Agora eu quero voltar. Basta executar esse circuito na ordem reversa. Vou colocar esse circuito. O inverso dele é simplesmente pegar o circuito e colocar ele na forma reversa. Por quê? Quando eu jogar na forma reversa aqui, ó, eu vou anular essa porta, porque né, apareceria ela de novo. E a gente viu que ela combinada com ela mesma é equivalente à identidade, porque ela faz e depois desfaz. Mesma coisa essa daqui e assim por diante. Ela vai como se fosse desfazendo e eu teria minha entrada. Então, uma preocupação é isso. Como é que eu faço para limpar o lixo que vai se formando? Porque a gente viu ali que tinha eu tenho um monte de bits extras, um monte de valores que eu começo com 0 e que vão assumindo outros valores. Eu posso simplesmente copiar o resultado que eu quero para um bit e executar o circuito todo de forma reversa. Então isso é uma possibilidade. Se a gente faz isso, uma coisa que a gente vai perceber é o quê? Que em termos de tempo, eu vou praticamente dobrar. Mas em termos de ordem e complexidade é praticamente a mesma. Se o algoritmo era linear, continua sendo linear. Agora, em termos de espaço, a cada operação pode ser que eu precise de um bit a mais, de um bit extra. Então, vários algoritmos se você estivesse usando o circuito combinacional, às vezes a complexidade de tempo é alta, mas a de espaço é baixa. Se a gente fosse implementar aqui dessa forma, a complexidade de espaço também passaria a ser alta. Por exemplo, porque na realidade, por exemplo, se você for pensar em termos de classe de complexidade, você tem o P-space, que são os algoritmos que eles usam um espaço polinomial. Então você tem algoritmo que às vezes a complexidade de tempo é exponencial, mas o espaço é polinomial. Por exemplo, o próprio algoritmo de fatoração que a gente falava antes, em termos de espaço, ele é polinomial. Não é que você vai precisar de um espaço muito grande. Então ele está dentro da classe P-space. Então, se você não tivesse como manter o espaço pequeno, o que aconteceria? Ele não estaria já no teu algoritmo reversível, não estaria nessa mesma classe. Então, o primeiro método, o método Bennett, simplesmente é isso. Eu copio o resultado e inverto todo mundo, como a gente mostrou naquele circuito para fazer a TOEFL generalizada. Então, em termos de tempo, é bom, mas em termos de espaço, ele pode ser horrível. Então, o Bennett, Charles Bennett, ele criou um outro método que ele vai limpando aos poucos. Ele executa, aí depois ele limpa um pouco os bits. Né? Executa como se fosse de forma reversa. Anda um pouco mais para frente, executa de forma reversa. Então, com isso, o que vai acontecer? Em termos de tempo, ele vai piorar um pouco, porque ele vai fazer mais operações, indo e voltando. Mas em termos de espaço, ele vai manter o espaço baixo. Né? Então, o primeiro método simplesmente isso. Né? Executo, eu vou ter uns bits que inicialmente estão com 1 ou com 0. Né? Eu tenho esse lixo, eu pego meu circuito, eu pego o resultado, minha saída, copio para outros bits, que estão inicialmente zerados, e executo meu circuito totalmente executo na ordem reversa, como se fosse eu estou executando de trás para frente. Executando esse circuito de trás para frente, eu vou ter novamente minha entrada, eu vou ter novamente os zeros aqui,
e eu vou ter os bits extras como eles entraram. Se entrou todo mundo 0, por exemplo, vai sair todo mundo 0. E assim por diante. E a minha saída está aqui. Eu teria mais umas linhas aqui com a saída, certo? Então, dessa forma, eu consegui limpar o valor dos bits, dobrando o tempo, né, praticamente dobrando, mas do ponto de vista de espaço, né, esse espaço aqui pode ser muito grande, né, essa quantidade de bits extras aqui pode ser muito grande. Tá? Então, assim, em termos de complexidade de tempo, mantém. Em termos de espaço, eu vou aumentar o meu espaço pelo tempo. O segundo método seria o seguinte: a gente agrupa os passos em blocos pequenos, né, M blocos. Os passos vão ser agrupados em M blocos pequenos, de tamanho S. A gente vai executar os N blocos, né, isso aqui estamos falando de passos. Eu estou executando aqui os passos utilizando N vezes S, certo? Então aqui, ou seja, esse N aqui está relacionado aqui, entre aspas, com o tempo, que é o número de passos necessários para o meu procedimento. E esse S está relacionado com o espaço que ele vai ocupar, o número de bits. Então eu executo, copio o resultado para alguns bits e executo os mesmos passos na ordem reversa. Ou seja, é o primeiro método. Só que eu não vou executar o primeiro método, já esperar até o final, no final copiar o resultado e fazer tudo de novo. Na realidade eu vou fazer isso fazendo até a quantidade de passos, no caso M. Né? Eu vou executar N passos. Né? Depois eu volto, limpei esses bits. Esses bits agora eu vou poder reaproveitar nos passos seguintes. Então, a vantagem é que eu consigo reaproveitar os bits que eu limpei. E aí a gente vai executar novamente, vai repetir esses passos anteriores até acabar todo o procedimento. Esse procedimento a gente poderia olhar como que é chamado Pebble Game, né, o jogo dos seixos, pensando da seguinte forma: a gente tem T-nós, que seria a quantidade de passos que a gente precisa dar, que a gente quer dar, certo? Passos do processamento. E eu tenho N peças, certo? Que seria a quantidade de espaço, de blocos ali, digamos assim, de bits, que eu tenho que eu posso usar, né? A capacidade de espaço que eu tenho. E aí as regras, né, outras regras seriam o seguinte: eu posso colocar ou tirar a peça do primeiro nó, ou seja, o primeiro passo do processamento eu consigo sempre fazer. E eu consigo retirar uma peça de um nó se o nó anterior estiver ocupado. Por quê? No fundo, eu consigo dar o passo seguinte se eu tiver dado o passo anterior, se eu tiver todas as informações do passo anterior, aí eu consigo executar o passo seguinte. Caso eu não consigo executar um passo no meio, eu queria pegar sempre. Sempre eu precisaria ter executado o anterior para poder executar o seguinte. Esse método, ele, de certa forma, deixa sua complexidade de tempo quase a mesma. Né? Vai melhorar, esse epsilon aqui vai depender justamente do qual tamanho, o espaço que você vai usar. Então você melhora, sua complexidade de tempo piora um pouquinho em relação ao primeiro método, mas ele melhora bastante em relação ao espaço, em relação ao primeiro método. Tá? Ele vai, no fundo, o que ele vai utilizar praticamente é log de t a mais, e não t. Antes era s vezes t. Tem aqui um exemplo desse Pebble Game. Então imagina o seguinte: eu tenho 10 passos que eu tenho que executar. Para isso, em termos de memória, em termos de bits que eu posso usar, eu tenho 4 aqui. Certo? Então, quais eram as regras?
eu posso executar o primeiro passo sempre. Aí eu pego, coloco, né, uso aqui esse espaço aqui para executar o primeiro passo. Aí eu posso executar o segundo. Eu tenho espaço ainda para isso, eu tenho bits para isso. Eu posso executar o terceiro. Eu posso executar o quarto. Mas já não posso mais executar esse. Certo? Então eu já não poderia colocar mais espaço, meu espaço acabou. Então o que a gente tem que fazer? Eu consigo voltar. Eu consigo voltar desde que tenha aqui o espaço utilizado antes. Né? Então, eu coloco, acabou. Então o que agora eu posso fazer? Eu poderia tirar esse último, mas para mim, qual que é a vantagem de tirar o último? Eu não conseguiria avançar mais, porque eu só consigo colocar na frente dele, imagina que eu tivesse mais um, eu conseguiria colocar na frente dele, se o anterior estiver ocupado. Então eu tenho que manter sempre o último ocupado. Então esse aqui eu não consigo tirar, mas eu consigo tirar esse aqui. Quer dizer, esse aqui eu consigo tirar, mas eu não quero tirar, porque eu quero manter. Por exemplo, agora eu consigo tirar esse porque esse tem uma peça no anterior, né? Na posição anterior. E essa peça eu poderia colocar aqui, certo? Assim como essa peça eu poderia tirar e depois colocar aqui, certo? Então, colocar seria executar para frente o procedimento. Retirar seria executar o passo na ordem reversa. Copio e reverto, certo? Então, o que acontece? Eu vou tirar, já que eu coloquei essa, eu consigo tirar todas as outras. Agora, eu consigo colocar de novo, mais para frente, certo? Porque, como essa estava aqui, eu consigo colocar na frente dela. Como essa está aqui, eu consigo colocar na frente dela e assim por diante, certo? Agora, eu consigo tirar essa e essa, mas eu não consigo tirar essa. Por quê? Porque antes dela não tem ninguém. Certo? Então, eu não consigo tirar essa daí. Então, como é que eu vou conseguir tirar essa daí? Na realidade, eu coloco na primeira, coloco na segunda, aí eu consigo tirar a primeira, consigo colocar agora na terceira. Certo? Como essa estava ocupada, eu consigo colocar nessa. Agora eu consigo tirar essa. E a anterior é ela. Certo? Essa eu já não consigo tirar. Eu preciso colocar uma aqui para poder tirar essa. Agora sim, eu tiro essa e consigo tirar a primeira. E agora eu consigo executar até o final. Eu consigo terminar. Certo? Então, a sistemática é pensar, bom, eu tenho um espaço que eu posso usar, que são representados por essas bolas vermelhas. Né? Então, é a quantidade de bits que eu tenho disponível. Né? Quantos passos a gente teve que fazer para executar, digamos assim, 10 passos aqui? Né? Então, foi aquela quantidade de idas e vindas. Né? De tirar a bola e colocar a bola.